Agora que o Trump capturou o Maduro, ele tem que invadir o Brasil para retomar o controle do país. Pastor Malafaia. Pastor, com todo respeito, mas isso é um pensamento muito infantil sobre geopolítica. Fiel nos comentários. Como assim infantil? O Brasil precisa ser libertado. Pastor Malafaia, libertado? Pastor, isso seria o fim da nossa soberania nacional. Não se resolve problemas tirando a bandeira brasileira do nosso próprio país. Fiel nos comentários. Mas, irmão, você não entende a situação. Pastor Malafaia, entendo sim, pastor. E vou explicar geopoliticamente por que essa ideia é perigosa. Fiel nos comentários. Eu acho melhor encerrarmos a live por aqui. Pastor Malafaia, era uma noite agitada de segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, quando o pastor Silas Malafaia se preparava para mais uma de suas transmissões ao vivo pela internet. O mundo ainda estava em choque com a notícia que havia dominado todos os noticiários nas últimas horas. Uma operação militar americana havia capturado Nicolás Maduro em território venezuelano, gerando uma crise geopolítica sem precedentes na América Latina. Em seu escritório particular, decorado com bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, além de diversos livros religiosos e políticos, Malafaia ajustava os últimos detalhes de sua aparência diante do espelho. Vestindo um terno cinza escuro impecavelmente cortado, camisa branca engomada e uma gravata vermelha que simbolizava sua paixão política, ele exibia a postura confiante e combativa que o caracterizava em suas pregações e comentários políticos. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, e sua expressão demonstrava a excitação de quem estava prestes a comentar um dos eventos mais significativos da política internacional recente. Aos 60 e poucos anos, pastor Malafaia mantinha a mesma energia incendiária que o tornara uma das vozes mais influentes e polêmicas do meio evangélico e político brasileiro. O estúdio improvisado em sua residência havia sido equipado com tecnologia de última geração, câmeras profissionais de alta definição, sistema de iluminação cinematográfica, microfones de qualidade broadcast e um cenário cuidadosamente planejado para transmitir autoridade tanto espiritual quanto política. Atrás de sua mesa executiva de mogno, uma estante repleta de bíblias, livros de teologia e obras sobre política internacional compunha o fundo, enquanto as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos ocupavam posições estratégicas no enquadramento das câmeras. Sua equipe técnica, composta por 4 operadores especializados e um diretor de transmissão experiente, fazia os últimos ajustes nos equipamentos. Eles sabiam que aquela live seria especialmente importante, considerando os eventos extraordinários que haviam ocorrido nas últimas horas e a tendência de Malafaia de fazer declarações polêmicas sobre questões políticas internacionais. A transmissão seria enviada simultaneamente para dezenas de milhares de pessoas conectadas através das principais redes sociais e do site oficial de sua igreja. Quando as luzes vermelhas das câmeras se acenderam, indicando que a transmissão havia começado oficialmente, pastor Malafaia assumiu sua posição atrás da mesa executiva e abriu a live com sua característica energia explosiva. Boa noite, meus irmãos e irmãs em Cristo, que noite extraordinária estamos vivendo. O mundo mudou hoje e eu preciso falar com vocês sobre os eventos históricos que acabaram de acontecer na Venezuela. Os comentários na tela começaram a aparecer imediatamente, demonstrando o engajamento instantâneo de sua audiência fiel. Boa noite, pastor. Fale sobre o Maduro. Que notícia incrível! Trump é o cara. Aleluia! Mostrando que seus seguidores estavam ansiosos para ouvir sua perspectiva sobre os eventos recentes. Meus queridos, continuou o pastor,
sua voz ganhando o tom solene e autoritário que sempre utilizava ao abordar questões políticas importantes. Vocês viram o que aconteceu hoje? O presidente Donald Trump, que Deus o abençoe, autorizou uma operação militar que capturou o ditador Nicolás Maduro. Isso é a mão de Deus agindo na história mundial. A audiência da live crescia exponencialmente, com o contador mostrando mais de 20.000 pessoas conectadas simultaneamente em apenas os primeiros minutos. Os comentários continuavam fluindo em ritmo acelerado. Glória a Deus. Trump 2025. Fim da ditadura. Aleluia. Maduro preso. Demonstrando o entusiasmo de seus seguidores com os eventos. Pastor Malafaia se levantou de sua cadeira executiva e começou a caminhar pelo pequeno estúdio, suas mãos gesticulando expressivamente, como sempre fazia quando estava particularmente empolgado. Irmãos, vocês sabem que eu sempre disse que Donald Trump é um instrumento de Deus para trazer justiça ao mundo, e hoje vimos a prova disso. Ele teve a coragem de fazer o que nenhum outro presidente americano teve, acabar com a ditadura venezuelana. Ele parou diante da câmera principal e olhou diretamente para a lente, como se estivesse falando individualmente com cada pessoa conectada. Mas agora eu quero falar sobre o que isso significa para nós, brasileiros. Vocês acham que o trabalho de Trump terminou com a captura do Maduro? Não, meus irmãos, isso é apenas o começo. Os comentários começaram a demonstrar curiosidade crescente. O que o pastor quer dizer? Fale mais. Explique melhor. Trump vai fazer o quê? Estamos ouvindo, mostrando que a audiência estava completamente envolvida com sua linha de raciocínio. Meus amados, prosseguiu o pastor, retornando à sua cadeira, mas mantendo a postura energética. Vocês sabem qual é a situação do Brasil hoje. Temos um governo que não representa os valores cristãos, que persegue os homens de Deus, que quer destruir a família tradicional e que está alinhado com as mesmas forças comunistas que apoiavam o Maduro na Venezuela. A audiência havia ultrapassado os 30.000 espectadores e os comentários continuavam demonstrando apoio entusiástico. Verdade, Lula comunista, Brasil precisa de ajuda, Trump salva o Brasil, fora PT, evidenciando que sua base de seguidores estava completamente alinhada com sua perspectiva política. Pastor Malafaia se inclinou para a frente, sua expressão se tornando mais intensa e determinada. E sabem o que eu acho que deveria acontecer agora? Agora que o Trump capturou o Maduro, ele tem que invadir o Brasil para retomar o controle do país. Sim, vocês ouviram direito, uma intervenção americana para libertar o Brasil das garras do comunismo. Foi nesse momento que a dinâmica dos comentários começou a mudar drasticamente. Enquanto muitos continuavam demonstrando apoio cego, isso aí, Trump presidente do Brasil, liberdade. Outros começaram a expressar surpresa e preocupação com a declaração extrema. Como assim invadir? Isso é muito radical. Calma aí, pastor. Mas o pastor continuou, aparentemente energizado pela polêmica que havia criado. Meus irmãos, vocês não entendem a gravidade da situação. O Brasil está nas mãos de comunistas que querem destruir nossa nação. Só uma intervenção externa pode nos salvar dessa situação. Trump tem a força militar e a autoridade moral para fazer isso. Ele se levantou novamente e começou a caminhar com ainda mais energia, sua voz ganhando um tom quase profético. Imaginem só, tropas americanas marchando por Brasília, prendendo todos esses corruptos, estabelecendo um governo cristão e conservador. Seria a libertação que o Brasil precisa. Os comentários agora mostravam uma divisão clara e crescente na audiência. Enquanto alguns continuavam apoiando cegamente, amém, viva Trump, liberta o Brasil, outros começavam a questionar seriamente,
Isso é invasão. E a soberania nacional? Muito extremo. Calma, pastor. Foi nesse momento que apareceu um comentário que mudaria completamente o rumo da transmissão. Um usuário identificado como Geopolítica Brasil escreveu uma mensagem longa e detalhada. Pastor, com todo respeito, mas isso é um pensamento muito infantil sobre geopolítica. O comentário permaneceu na tela por vários segundos e Pastor Malafaia claramente o havia lido. Sua expressão mudou ligeiramente, uma sombra de irritação cruzando seu rosto, mas ele tentou manter a compostura combativa. Como assim infantil? O Brasil precisa ser libertado, respondeu o pastor, dirigindo-se diretamente ao comentário, sua voz ganhando um tom defensivo e ligeiramente agressivo. Mas Geopolítica Brasil não recuou e continuou com uma resposta ainda mais elaborada. Libertado, pastor, isso seria o fim da nossa soberania nacional. Não se resolve problemas tirando a bandeira brasileira do nosso próprio país. O senhor está falando de colonização, não de libertação. Outros usuários começaram a apoiar o comentário crítico. É verdade, soberania nacional, Brasil é nosso, isso é invasão, pensamento perigoso, mostrando que uma parte significativa da audiência estava começando a questionar a proposta extrema do pastor. Pastor Malafaia estava visivelmente desconfortável com a direção que a conversa estava tomando. Ele mexeu nervosamente em sua gravata e tentou recuperar o controle da narrativa. Mas, irmão, você não entende a situação. O Brasil está perdido. Só uma intervenção externa pode nos salvar. Geopolítica Brasil respondeu imediatamente com uma análise ainda mais profunda. Entendo sim, pastor. E vou explicar geopoliticamente por que essa ideia é perigosa. Primeiro, qualquer intervenção militar estrangeira violaria nossa Constituição e nossa soberania. Segundo, criaria um precedente terrível para outros países intervirem militarmente onde quiserem. A resposta continuou em múltiplos comentários. Terceiro, os Imbeputi não têm autoridade legal nem moral para invadir países democráticos. Quarto, isso transformaria o Brasil em um protetorado americano, perdendo nossa independência conquistada há mais de 200 anos. Pastor Malafaia estava claramente perdendo o controle da situação. Os comentários críticos agora superavam em número os de apoio, e a análise geopolítica estava sendo aplaudida por centenas de outros usuários. Excelente análise, muito bem explicado. Isso é aula de geopolítica. Pastor precisa estudar mais. Geopolítica Brasil continuou sua explicação detalhada. Pastor, o senhor está confundindo problemas internos com necessidade de intervenção externa. Questões políticas se resolvem através do voto, da participação democrática, não através de invasões militares estrangeiras. Outro usuário, historiador BR, entrou na conversa. Exato. Isso que o pastor está propondo se chama imperialismo. É o que os Iliuá fizeram no Iraque, no Afeganistão, e vimos como terminou. Caos total. Os comentários de apoio à análise crítica se multiplicavam. Verdade histórica, imperialismo americano, Brasil soberano, democracia se defende com voto, pastor está errado, aula de história, Geopolítica Brasil, fez mais uma intervenção devastadora. Pastor, o senhor está propondo que entreguemos nossa soberania nacional para uma potência estrangeira. Isso é exatamente o contrário do patriotismo. É entreguismo da pior espécie. Pastor Malafaia tentou uma última estratégia, apelando para argumentos religiosos. Mas vocês não entendem que Deus pode usar outras nações para julgar um país pecaminoso? Teólogo bíblico respondeu imediatamente. Pastor, Deus nunca ordenou que nações cristãs se submetessem a potências estrangeiras. Pelo contrário, a Bíblia fala sobre a importância da autonomia dos povos e da justiça através de meios legítimos.
A situação estava completamente fora de controle. Geopolítica Brasil continuou sua aula. Além disso, pastor, uma intervenção americana criaria instabilidade regional, afetaria nossa economia, destruiria nossas relações diplomáticas com outros países e transformaria o Brasil em um pária internacional. Economista BR acrescentou, sem falar no impacto econômico devastador. Nossa moeda despencaria, investimentos estrangeiros fugiriam e entraríamos em uma crise econômica sem precedentes. Os comentários críticos eram agora uma avalanche imparável. Pastor não entende nada de geopolítica, pensamento colonizado, Brasil primeiro, soberania nacional, democracia brasileira, fora invasores. Geopolítica Brasil fez seu comentário final e mais devastador. Pastor, o senhor está propondo que o Brasil se torne uma colônia americana. Isso não é cristianismo, é entreguismo. Não é patriotismo, é traição à pátria. Problemas brasileiros se resolvem com soluções brasileiras, não com invasões estrangeiras. Direito internacional, acrescentou. Ilegalmente, isso seria um crime de guerra. Invasão de país soberano sem provocação é crime contra a humanidade, segundo o direito internacional. Pastor Malafaia estava visivelmente abalado e constrangido. A profundidade e a qualidade dos argumentos apresentados pelos fiéis críticos havia completamente desmoralizado sua proposta simplista. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ele evitava olhar diretamente para a câmera. Cientista político, finalizou. Pastor, geopolítica não é jogo de videogame. São vidas humanas, soberania nacional, estabilidade regional. O senhor deveria estudar mais antes de propor soluções tão perigosas. Nesse momento, pastor Malafaia entrou em colapso total. Ele se levantou abruptamente da cadeira, sua postura completamente descomposta, e disse com voz trêmula e derrotada, Eu acho melhor encerrarmos a live por aqui. Ele se dirigiu rapidamente para fora do alcance das câmeras, deixando apenas uma tela vazia e milhares de comentários continuando a elogiar a qualidade da análise geopolítica apresentada pelos fiéis críticos. A transmissão foi cortada abruptamente, deixando os espectadores impressionados com a aula de geopolítica que haviam presenciado e com a incapacidade do pastor de responder aos argumentos fundamentados apresentados. Nos minutos seguintes, ao encerramento